Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 26/11, aula de gramática. Nós estaremos utilizando a apostila a partir da página 62 e logo depois o caderno de atividades para fazermos uma revisão sobre pronomes. Então, nesse primeiro momento, nós vamos apenas observar algumas questões de ortografia que dessa vez serão com o uso do se não junto e se não separado. Nós vimos há pouco tempo os porquês, né, que também era uma forma de revisão que vocês já tinham estudado. Hoje nós estaremos observando a diferença entre o se não junto e o se não separado. Encontra-se lá na página 62 e 63. Então vamos lá. O se não junto, ele pode ser uma conjunção e equivale a do contrário ou a não ser. O que é uma conjunção? É quando ele une duas orações. Então a função dele é relacionar as orações. Então ele sempre terá para a gente o sentido de do contrário ou a não ser. Corra, senão nos atrasamos. Corra, do contrário, nos atrasamos. Corra, né? A não ser que, ou se não, nos atrasamos. Ou não lhe resta outra saída se não se render. Não lhe resta outra saída a não ser se render. Então, observem que nós temos duas orações, nós usamos o se não junto. No primeiro, nós podemos substituir o se não pelo sentido de do contrário, e na segunda, pelo sentido de a não ser. E observem ainda a função ali desse senão, que é a conjunção, ó. Corra, nos atrasamos. Esse senão apareceu aí juntando as duas orações. Corra, senão nos atrasamos, né? Ao contrário disso, se vocês não correrem, iremos nos atrasar. E na segunda, não lhe resta outra saída. Primeira oração. Segunda oração, se render. Então, não lhe resta outra saída, a não ser se render, se não se render. Então, o senão aparece aqui com dois sentidos, quando funciona como preposição. Entretanto, o senão, ele também pode aparecer como uma conjunção, pessoal, perdão. Ele também pode aparecer como uma preposição. Lembrando que, como conjunção, ele vai unir duas orações, e ele tem o sentido de do contrário e a não ser. Como preposição, que une partes da mesma oração, essa é a diferença entre preposição e conjunção. Como preposição, ele tem o sentido de exceto, a não ser. Exemplo, todos riram de você, de mim, senão você, exceto você, a não ser você. Observem ainda que nós podemos usar esse senão, olha aqui em cima, ó, a não ser, que pode funcionar tanto como uma conjunção, como nós vimos aqui em cima, como uma preposição também. Então, o sentido de a não ser pode aparecer com o senão junto, funcionando tanto como preposição como quanto conjunção. O porquê junto, ele ainda pode ser usado como um substantivo. Por isso, ele é precedido sempre de um determinante e pode ser trocado pelo substantivo defeito. Seu único defeito, se não, é falar demais. A gente não costuma fazer esse tipo de construção, mas ele pode também ser usado com essa função, com esse valor de substantivo. Seu único defeito é falar demais. Então, nesse caso, seu único senão, né, aparece aí como uma forma de substantivo. Então, seria seu único defeito, o defeito, né? Seu único, né? Então, nós temos aí o o que junta a palavra único, poderia ser única, né? Mas o o aí é o nosso determinante. Então, nós podemos observar que o senão junto, ele pode aparecer em três momentos, funcionando como classes morfológicas diferentes. Ele pode aparecer como conjunção, como preposição e como substantivo. O que a gente precisa ficar atentos? Nos valores, nos sentidos que eles expressam. Quando eles forem conjunção, eles terão o sentido de do contrário e a não ser. Quando ele for preposição, ele tem o sentido de exceto e a não ser também. E quando ele for usado como substantivo, apesar de que raramente nós fazemos esse tipo de construção, ele tem o sentido de defeito. Com relação ao porquê, separado, se, não.
Observem que nesse caso você tem duas palavrinhas com sentidos diferentes. Esse se, que é uma conjunção condicional, eu irei se você me convidar, nós sairemos se não chover. Então agora você tem o se, que é uma conjunção, e o não, que é um advérbio de negação. Observem que é diferente. Quando o se não está junto, ele é uma única palavra. Então ele é preposição, conjunção ou substantivo. Quando se não está separado, nós temos duas palavras que formam essa expressão. A conjunção, que equivale aí para a gente, né, a condicional, se, e o não, que é, no caso, o advérbio de negação. Então, se ele não chegar, logo iremos sozinhos. Ou seja, se não chegarmos, se não chegar, se ela não chegar, ou ela não chegando, né? Então, nesse sentido, você usa o se não. Se não chegar, observem que é condição e advérbio. Por isso que nós usamos separados. Não é difícil para vocês guardarem isso aí. O que vocês precisam ficar atentos é se ela está funcionando como um único elemento ou se ela é formada, né, por duas palavrinhas que aí vão atribuir à oração um sentido diferente. No caso, toda vez que for separado, significa que nós temos uma ideia aí de condição. Já aceitei, meu bem, já desbloqueei a sala. Nós temos ali uma ideia de condição mais um advérbio de negação. Deu para entender, pessoal? Ok? Perguntinhas, dúvidas? É mais uma questão mesmo da gente estar colocando em prática, né? E observando essa ortografia aí. Então, vamos lá. Dando continuidade, lá na página 62, nós temos a primeira questão, a questão de número 20, que diz assim, ó. Leia a tira. Sargento, faça um discurso para encorajar a tropa. Pode deixar. Tenham coragem. Se não, e aí tem aí, ó. Tenham coragem. Se não, muito encorajador, né? Nada ameaçador. Vamos lá. A palavra se não, nesse contexto, pode ser substituída por porém, a não ser, mas também do contrário. Muito bem, Vitor, no sentido de do contrário. Eu estou ameaçando, é como se eu dissesse, tenham coragem, porque do contrário acontecerá alguma coisa. Então, nós temos aqui o se não junto, no sentido de do contrário. Ok? E aí, o que vem depois das reticências? Tenham coragem, senão uma advertência, uma ameaça, né? A gente poderia colocar que é uma ameaça, uma advertência, ok. Como é possível a gente perceber isso aí? A gente vai inferir isso aí pelo tom dele, o tom ameaçador, né? Se não, observem que a expressão facial dele também chama atenção. E observem o tamanho das letras, como se demonstrasse para a gente que ele está gritando, que ele está falando mais alto, que ele está exaltado nesse momento. Então, a gente poderia colocar aí como é possível inferir isso? Pela tonalidade da voz, né, que é demonstrado para a gente pelo tamanho das letras e pela expressão facial. E até mesmo pelo que o Gustavo colocou aí, né, a advertência ou a ameaça. Fica a critério de vocês. Observe a frase. O sargento disse que, se não tivéssemos coragem, algo horrível iria acontecer. Se não, separado. Nesse caso, o termo pode ser substituído por. Muito bem, Vitor. Caso não. Eu tenho a ideia aqui de condição. Caso não tenhamos coragem, então, se não tivermos coragem, então é a ideia de caso não. Pessoal, ok? Com relação ao ser não junto e separado, é só isso aí. Nós só tínhamos essa questão, era só isso que eu tinha que passar para vocês. Alguma dúvida, alguma perguntinha? Algum questionamento? Alguém não entendeu? Ok? Sim, não? Tranquilo, né, Gustavo? Murilo, Vitor? Ok. Então, a partir de agora, nós estaremos fazendo uma revisão geral sobre os pronomes, que é o conteúdo que eu estarei cobrando de vocês amanhã na atividade avaliativa. Então, nós estaremos fazendo as seguintes questões. Aí é bom vocês pegarem o caderno de português para estarem corrigindo, né? Anotando aí, as questões são importantíssimas. Nós estaremos fazendo a questão 5, da página 65, as questões 7 e 8, da página 66,
e depois as questões 18, 19 e 20 da página 19. Ok? Vamos lá, então. Mesmo tendo gabarito aqui, eu vou estar explicando para vocês, tá? Reescreva as frases substituindo os termos destacados por pronomes oblíquos. E aí nós vamos relembrar daquela regrinha que nós vimos na hora de usar os pronomes oblíquos. Eu sei, né, porque nós já estudamos isso, que quando o verbo termina em R, S ou Z, eu retiro essas letrinhas finais e acrescento o quê? Lo, lá, los, las, de acordo com o substantivo. Então, repetindo para quem não está lembrando, quando o verbo termina em R, S ou Z, a gente retira essas letrinhas do final e acrescenta lo, lá, los, las. Quando o verbo termina em som nasal, on, an, né, pode estar tanto o tio quanto o am. O que nós fazemos? Nós não retiramos nada e acrescentamos no, na, nos, nas. Então, som nasal não perde nenhuma letrinha e nós acrescentamos no, na, nos, nas. Quando não apareceu nenhuma dessas duas regras, não termina em R, não termina em Z, não termina em som nasal. Aí nós fazemos a concordância sem mexer com nada, acrescentando ali outros pronomes. Por exemplo, o lhe, o te, o se, mas que não são lo, lá e nem no e na. Então vamos lá. Letra A. Agradeço a você o presente. Observem que eu já chamei a atenção de vocês para o fato de que o você, mesmo se referindo à segunda pessoa, que é o nosso tu na linguagem culta, o você ele faz a concordância na terceira pessoa, lembram disso? Então, o você é como se ele entrasse ali na colocação dos pronomes ou na concordância, na... Ai, esqueci a palavra aqui. Quando a gente faz... Desculpa, esqueci. Na hora que a gente está fazendo ali a... Como que a gente faz, gente? Dos verbos... Ai, desculpa, esqueci. Quando você está fazendo aí mudando os tempos verbais, esqueci qual é o nome. Então, você sempre vai colocar o... Não é concordância, não. Quando você faz a conjugação, obrigada, Ruth, é isso aí. Conjugação. Obrigada. Quando a gente está fazendo a conjugação verbal, né, o você entra na terceira posição, no lugar de ele ou ela, só para fazer a conjugação. Então, nesse caso, eu sei assim, ó. Eu, né? Mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, eu uso lhe ou o lhes, se fosse no plural. Não é isso? Então, agradeço a você. Como você está na mesma posição que o ele ou ela, nós usamos o lhe. Agradeço-lhe o presente. Então, nesse caso, nós substituímos o você pelo lhe, que é o pronome oblíquo adequado. Ele perdoou ao agressor. Ao agressor é a ele, né? Ele perdoou a ele. Então, nesse caso, o ele também é substituído pelo lhe. Perdoou-lhe. Ok? Pagamos todas as dívidas. Opa! O verbo terminou em S. A regrinha diz que eu vou retirar o S e vou colocar o lá, los, las. Nesse caso, como é dívida no feminino e no plural, dívidas. Então, pagamos-las. O las se referindo à dívida. Ah, eu posso colocar pagamos-las todas? Ok, porque já que o todas também aparece ali em cima, né? O professor põe os livros sobre a mesa. Som nasal, oin. Então, a regra diz, eu não retiro nada e eu acrescento no, na, nos, nas. Livros, masculino, plural. Então, nos. O professor põe-nos sobre a mesa. Soa estranho, né? Porque parece que o professor põe-nos, o professor põe a nós, né? Dá essa ideia, né? Põe-nos, põe a gente. O nos parece nós. Mas não é não, tá? Esse nos está se referindo a livros. Quando a gente ouve, né, o professor põe-nos sobre a mesa. Parece assim, o professor pegou a gente e colocou na mesa, né? Mas aí tem que prestar atenção, porque às vezes o som, ele confunde. Não é o mesmo que a escrita. Quando você lê, quando você escreve, você observa que é diferente.
Chamem a menina agora. Som nasal também, terminou em M, não retiramos nada, colocamos o na, porque menina é feminino e está no singular. Chamem-na agora. Ele disse a verdade aos pais. Ele, terceira pessoa, então eu uso o lhes, né? Só que nós estamos nos referindo... Opa, desculpa. Ele disse a verdade aos pais. A referência é pais. Pais, então, significa eles, terceira pessoa. Então, nós usamos lhes. Disse-lhes a verdade. Fiz isso porque não tive escolha. Verbo terminou em Z, nós retiramos o Z final e acrescentamos lo, lá, los, las. Isso, palavra no sentido masculino, né, no singular. Então, filo porque não tive escolha. Esse foi um dos exemplos que nós vimos na aula passada, que é super estranho, né? Filo, quilo. Entretanto, está correto. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Olha só, isso aqui é importantíssimo. O uso dos pronomes oblíquos, vocês vão precisar muito na produção de redação, na produção da redação para o Enem, na organização ali de textos no decorrer da vida de vocês. Então, o uso dos pronomes oblíquos é importantíssimo. No próximo ano, quando a gente estiver analisando, fazendo análise sintática, né, analisando as orações, a gente vai trabalhar com a ideia de que a função dos pronomes oblíquos também pode ser objeto direto, objeto indireto, mas isso é para o próximo ano. Então, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Alguém ainda tem dúvida? Alguém quer que repita a regra? Quer que repita alguma coisa? É o momento de perguntar. Sim ou não? Como está aí? Tudo tranquilo? Ok? Gustavo, Guilherme, para todo mundo? O do filo aqui, o que aconteceu? Alguém perguntou aqui. Deixa eu ver aqui. É que a regra diz o seguinte: toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, como aconteceu aqui, ó, no fiz, você vai retirar o Z final e vai acrescentar lo e lá. O que a gente precisa guardar é só essa regrinha que eu passei para vocês. Terminou em R, S ou Z, vocês retiram as letras e colocam lo, lá e o plural. Terminou em som nasal, né, on, an, que significa aí o som que tem um tio ou M, nós não retiramos nada e acrescentamos aí no, na, nos, nas. Não apareceu nenhuma das duas regras, você faz a concordância normalmente, como nós fizemos aqui, ó, só utilizando o pronome que faz referência ao elemento. Deixa eu ver aqui. Põe-nos... Calma aí. Vamos lá, Júlia Maria, olha só. A professora põe os livros sobre a mesa. Os livros, eles. Então, você substituiu eles pelo pronome oblíquo, nos. Realmente, livro é eles, se referindo ao objeto. Só que a questão aqui, ela pede para você usar pronomes oblíquos. Ok? Então, nesse caso, os livros... O lhes, porque aqui em cima, a regra diz o seguinte, ó, aqui em cima o verbo terminou em U, Júlia. Então, você não tem uma regra para isso aqui. Aqui no põe, você tem som nasal. Entendeu? Você tem que seguir as regrinhas para ir eliminando. Som nasal ou verbo terminado em R, S ou Z, você tem regra específica. Foi o que aconteceu aqui, ó. Põe é a regrinha do som nasal. Então, som nasal eu acrescento no, nos. Aqui em cima, perdoou. Você não tem regra para verbo terminado em U. Entendeu? Então, você usou o lhe, que faz referência ao agressor. Talvez você esqueceu que você tem que ir por eliminação ali. Primeiro as regras. Não se encaixou em nenhuma regra, faz a concordância com outro elemento. Ok? Ai, ai, Lila, um monte. Já expulsei um monte aí. Vamos lá, pessoal. Ok, Júlia? Tirei sua dúvida? Beleza, então. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguém tem dúvida? A Júlia acabou de fazer uma pergunta aí, foi interessante, porque às vezes vocês perguntam, né, ou não entende, ou tem vergonha de perguntar, e às vezes alguém pergunta e tira a dúvida do outro também.
Então, se não tem nenhuma dúvida, vou dar continuidade. Questão 7, da página 66. Diz assim, ó. O texto a seguir circula na internet. Leia com atenção. Esta é uma história de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito. Parece até vocês realizando o trabalho de escola, hein? Havia um trabalho importante a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o trabalho, que qualquer um poderia ter feito. Observem que aqui há toda uma crítica, né, explícita aqui para a gente, com o uso dos pronomes indefinidos. É como se eu dissesse assim, não estamos falando de ninguém em específico, estamos nos referindo a todos. E aí ele usa as expressões, né, todo mundo, qualquer pessoa, alguém, não preciso identificar, mas alguém, qualquer um, entre vários, um daqueles ali. E ninguém, ou seja, entre aquelas pessoas, não houve alguém que fez. Então, ninguém, nesse sentido aqui, é como se estivesse negando. Todas as palavrinhas que apareceram aqui, todos esses pronomes, são pronomes indefinidos. Nós não sabemos a quem eles estão fazendo referência e qual a quantidade de pessoas que aparecem ali. A primeira pergunta diz o seguinte: explique os nomes que o autor deu aos personagens. E é interessante que nós temos pronomes indefinidos que viraram substantivos. Como assim? Substantivos próprios, para dar nome às pessoas. Nós temos 4 pessoas, o todo mundo, o alguém, o qualquer um e ninguém. Então, o que aconteceu aqui? Houve um processo de substantivação. Então, podem anotar aí, explique os nomes. O autor substantivou os pronomes indefinidos. Foi isso que aconteceu. Ele pegou os pronomes indefinidos e os transformou em nome dessas pessoas. Aconteceu, então, o processo de substantivação. Ficou claro para todo mundo isso aí? Sim? Ok. Letra B. Responde aí para mim, Vitor. Qual a crítica que foi feita no texto? Vitor, eu sei que você está aí. Qual a crítica que foi feita no texto? Pode abrir o microfone se quiser. Se não quiser digitar, pode abrir o microfone. Oi. E aí, pessoal? Gustavo, qual foi a crítica feita aí no texto? Vou pegar só o finalzinho para a gente poder. Não, há uma crítica aqui. Ele termina dizendo assim, ó. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Muito bom, Vitor. Que as pessoas, ao invés de cumprir com suas obrigações, deixam as responsabilidades para as outras. É exatamente o que o texto está chamando a atenção. Todo mundo culpou alguém, todo mundo tirou o corpo fora, quando ninguém fez o que qualquer uma pessoa poderia ter feito. Então, nós temos aqui uma ausência de comprometimento com os deveres e responsabilidades. Então, a crítica feita aqui é o fato de que as pessoas se acomodam e acham que outras pessoas deveriam fazer aquilo que ela poderia fazer no momento. Legal, né? Os pronomes que aparecem aqui são pronomes indefinidos, Gustavo. É um texto, Murilo, que ao mesmo tempo que você tem que prestar bastante atenção, porque ele parece que é um texto cansativo, né? Quando você está lendo, você vai meio que embolando a repetição ali do todo mundo, alguém, qualquer um, ninguém, mas ele traz toda uma crítica explícita. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque o último parágrafo ele resume tudo para a gente. Ok? Repetir para alguém ou ok? Ok, né? Então, vamos lá. Questão de número 8. Outra questão importantíssima. E chamo a atenção de vocês, mais uma vez, porque nós vamos trabalhar agora com o uso aí dos pronomes relativos, no caso,
e observar a regência dos verbos. Muitas vezes a gente acaba escrevendo errado porque não observa a regência. Vamos relembrar um pouquinho do conteúdo que estudamos lá no 8º ano. Quem ama, ama alguém. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. E a partir dessa ideia aí de fazer a regência, de observar se o verbo precisa ou não de uma preposição, a gente classifica os verbos em verbos intransitivos e verbos transitivos. E dentro dos verbos transitivos, nós ainda classificamos em transitivos direto, indireto e transitivo direto e indireto junto. Então, essa ideia aí, ela é observada quando a gente vai escrever, quando a gente vai produzir um texto, para saber se eu tenho que colocar a preposição ou não. Por exemplo, olha a letra A. O doce que mais gosto é chocolate. Qual é o verbo aqui? Gosto. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, nesse caso aqui, a oração está errada. Seria o doce de que mais gosto. Então, vocês podem ir anotando aí, se não quiserem colocar no caderno, anotem por cima aqui para vocês saberem qual é a preposição que está faltando e chamar a atenção para o verbo, né? Podem circular o verbo e lembrar sempre, quem gosta, gosta de alguma coisa. Portanto, deveria ficar o doce de que mais gosto. Conseguiram entender o raciocínio da questão, pessoal? Ok? Ok. Letra B. O filme que assisti ontem era péssimo. E aí? O verbo é assistir. Assistir no sentido de ver, porque assistir tem 3 sentidos diferentes. Nesse caso aqui, é assistir no sentido de ver. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, você assiste ao filme, ao jogo de futebol, ao espetáculo, ao campeonato. Ok? Então, seria o filme a que assistir. Então, faltou o azinho aqui para fazer a regência aí do verbo. Então, o filme a que assistir. E quando estiverem marcando o verbo, coloquem que o verbo assistir, nesse caso, está no sentido de ver. Vocês sabem quais são os outros sentidos do verbo assistir? Sem crase, Vitor, sem crase. Isso, quem assiste, assiste a algo. Ok, Murilo. Quem assiste, assiste a algo. Então, é o filme a que assistir, sem crase. Ok? Vamos lá, Samuel colocou aqui que um sentido é o sentido de ajudar, de prestar assistência. Então, verbo assistir é o sentido de ver. Algo é palavra masculina, ô Murilo. Não tem crase antes de palavra masculina, não, tá bom? Não existe crase diante de palavras masculinas. Ok, Samuel, certinho. Então, lembrando aqui, o primeiro é assistir no sentido de ver, o segundo é no sentido de ajudar, de prestar assistência, né? O médico assistiu o doente. Não é que ele viu o doente, ele prestou socorro, ele prestou assistência. E o outro sentido, que nós nunca usamos porque é muito estranho, é assistir no sentido de residir, de morar. Eu digo assim, eu assisto em Cariacica. Ou seja, eu moro em Cariacica, eu resido em Cariacica, mas nós não usamos o verbo assistir no sentido de morar ou de residir. Soa muito estranho, né? Raramente, né, eu não lembro de ter ouvido alguém fazer esse tipo de construção. E raramente você vê também em jornais, em revistas ou em material de divulgação esse tipo de construção do verbo assistir no sentido de morar. É esquisito mesmo. Já pensou você dizendo, eu assisto aqui em Santana, eu assisto aqui em Campo Grande? Muito, né? Parece que perde o sentido para a gente, né? Continuando, então. Essa é a regra que ninguém obedece. Nosso verbo aqui é obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Nós obedecemos às leis, nós obedecemos às normas, né? Então, essa é a regra a que ninguém obedece. Ok?
O Murilo tinha feito uma pergunta aqui antes. Ah, tem crase ou não tem? Aí vocês têm que observar aqui, nesse caso, se você escrevesse, ó, obedece às leis. Aí, se você fosse escrever as leis, esse as aí seria com crase. Agora, essa é a regra a que. Se você observar, o a ele está antes do que é um pronome relativo. E não há nenhuma regra que diz que há crase antes de pronomes relativos. Até porque a crase só acontece diante de palavras o quê? Masculinas. Ok? Então, letra C, essa é a regra de a que ninguém obedece. Ela reclamou que não houve ajuda. Quem reclama, reclama de algo, de alguém. Isso aí, Vitor. Então, ela reclamou de que não houve ajuda. Letra F. Tinha certeza que alguém me ajudaria. Quem tem certeza de algo. Então, tinha certeza de que alguém me ajudaria. Então, também entra o D aqui. Há coisas que até Deus duvida. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, há coisas de que até Deus duvida. Ok? Então, nós usamos a preposição de e o a, né? No geral, nos exercícios aí. Repetir alguma para alguém ou tudo ok? Ok. Então, nós vamos passar agora lá para o caderno de atividades de vocês, na página 19. Vocês viram que eu postei para vocês os slides sobre pronomes, né? Eu enviei lá no portal educacional para vocês estarem estudando aquele material que eu usei falando sobre pronomes no geral. Então, vamos lá, página 19. Leia as frases abaixo. Recebeu algum aviso imprescindível. Notícia alguma foi divulgada. Nós temos, nos dois casos, o uso de pronomes indefinidos. Nós não sabemos o que, ou qual, ou quanto está fazendo referência. Recebeu algum aviso imprescindível. Notícia alguma foi divulgada. Apesar dos dois serem pronomes indefinidos, eles foram usados aqui com sentidos diferentes. Quando eu digo assim, ó, recebeu algum aviso, ou seja, recebeu alguma coisa. Então, algo aconteceu, algo foi recebido. Quando eu digo notícia alguma foi divulgada, eu estou dizendo que não houve divulgação da notícia. Então, no geral, eu poderia dizer que em 1 e 2, respectivamente, os pronomes passaram a ter valor positivo e valor negativo. Conseguiram entender isso? Recebeu algum aviso, então foi recebido, valor positivo. Notícia alguma foi divulgada, então não houve divulgação. Nesse caso aqui, valor negativo. Certo? Fiquem atentos porque o pronome é o mesmo, tem a mesma classificação, que é pronome indefinido, mas significam e são usados de formas diferentes. Questão de número 19. Ele mantinha, como todos os capitães de descobertas daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam nas suas explorações e correrias pelo interior. Eram homens ousados, destemidos, reunindo ao mesmo tempo aos recursos do homem civilizado, a astúcia e a agilidade do índio de quem havia aprendido. Eram uma espécie de guerrilheiros, soldados e selvagens ao mesmo tempo. O termo sublinhado a 18, desculpa, Gustavo, 18 é a letra E. Você quer a explicação ou só a resposta? É só a resposta, Gustavo? Ah, tá. Depois eu volto, então, só um momentinho. Então, nesse caso aqui, na questão do grupo 19, ele está dizendo que há um termo sublinhado, que é o que aparece lá na primeira linha. Uma banda de aventureiros que lhe serviam. E aí a pergunta é, o que é classificado como que tipo de pronome? Não é demonstrativo porque não está indicando posição. Não é indefinido porque não está dando ideia indefinida. Não é interrogativo porque não faz pergunta. Não é possessivo porque não indica posse. Mas ele está fazendo muito bem, Júlia Maria. Ele está fazendo uma relação, observando que é uma banda de aventureiros que lhe serviam. Quem serviam?
uma banda de aventureiros. Então, nós temos aqui um pronome relativo, que é usado para relacionar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Relacionar. Lhes serviam nas explorações. Quem serviam? A banda de aventureiros. Pronome relativo. Ok para a questão 19? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Antes de passar para 20, deixa eu voltar aqui para o Gustavo na questão de número 18. Na questão de número 18, Gustavo, nós temos dois momentos o uso do pronome indefinido. Mas no primeiro ele diz assim, ó, recebeu algum aviso. Ou seja, alguma coisa ele recebeu. Então, você tem o sentido de positivo. Ele recebeu algo, eu estou afirmando. No segundo caso, eu tenho notícia alguma foi divulgada, ou seja, não houve divulgação. Então, não teve notícia. Então, ao contrário do primeiro, que deu uma ideia de positividade, no segundo você tem a ideia de negação. Por isso que os pronomes eles passaram a ter valor positivo no primeiro e negativo no segundo. Ok? São pronomes indefinidos, mas um apresenta valor positivo e outro negativo. Entendeu agora? Dando continuidade, então, à última questão, que é a questão de número 20, que diz assim, ó. Dados os períodos seguintes sobre o emprego do onde. O onde é um pronome relativo, mas só pode ser usado para se referir a lugar. Então, toda vez que vocês estiverem observando o uso do onde, observem se ele está fazendo referência, porque ele é um pronome relativo, a algum lugar. E a partir daí nós temos 4 usos do onde, nós vamos identificar se eles estão empregados corretamente. Na secretaria, onde divide sua mesa com 4 auxiliares, Carlos continua sendo controlador. Onde está se dirigindo, né? Desculpa, está se referindo, ou né, dirigindo no sentido de fazer referência. A palavra secretaria. Secretaria indica para a gente um lugar. É o lugar onde a pessoa trabalha, onde divide a mesa com 4 auxiliares. Então, esse onde, na primeira alternativa, né, na primeira afirmação, está correto. Na número 2. Ainda em fase de reformas, o Museu Biográfico e Literário Guilherme de Almeida deslocou seus cursos e atividades temporariamente para a Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde oferece o curso Tradução Literária e Poética, Procedimentos. Esse onde está fazendo referência à expressão na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, também está sendo usado corretamente, porque está se referindo ao lugar. Qual é o lugar onde fica a Casa das Rosas? Na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, na 2 também está correto. 3. Uma forma de tentar resolver, ou pelo menos atenuar a evasão nessa escola, seria a implantação de um projeto social como uma cooperativa, onde as famílias aprenderiam a fazer algo. Onde está fazendo referência à palavra cooperativa. Então, seria a cooperativa, o espaço onde as pessoas aprenderiam a fazer algo. Então, também está correto. Ok? E a próxima diz assim: o santuário foi construído na colina de Peiaque, onde se vê ainda hoje exposto o manto com as feições da Virgem conservadas intactas depois de 470 anos. E esse onde está fazendo referência a colinas de Tepeaque, que também indica para a gente um lugar. Então, nesse caso, nas 4 afirmações, nas 4 alternativas, o onde foi empregado corretamente. Resposta à letra A. Ok? Perguntas, dúvidas? Ok? Então, aguardem só um momentinho que eu estou encerrando a aula.